Tonight, Iran launched a large scale of coordinated attack on Israel. Tonight, wide-scale attack by Iran is a major escalation. O Oriente Médio está à beira de um novo conflito. As tensões entre Israel e Irã aumentam a cada dia, com o risco do Líbano, através do Hezbollah, também entrar nessa guerra iminente, que pode ter consequências não apenas para a região, mas para o mundo inteiro. Nesse vídeo vamos falar sobre a histórica tensão entre Israel e Irã e como Bitcoin pode impedir guerras impopulares. Se você caiu agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e seja muitíssimo bem-vindos ao Adeus Tio Sá. As tensões entre Israel e Irã têm raízes profundas que remetem à Revolução Islâmica de 1979. Nesse período, o Irã passa de um aliado do Ocidente para um grande inimigo do Estado de Israel. Desde então, o Irã vem apoiando vários grupos, criando o autodenominado Eixo da Resistência, com um objetivo em comum: a oposição a Israel e contra a influência ocidental no Oriente Médio. Esse auto-intitulado Eixo da Resistência inclui grupos ligados ao terror, principalmente aí o Hezbollah no Líbano, Hamas na faixa de Gaza, o governo sírio de Bashar al-Assad e também os Houthis no Iêmen. Cada um desses grupos, apoiado pelo Irã, tem um papel decisivo e fundamental em oposição a Israel. Hoje, essa complexa rede de alianças continua a fomentar e aumentar as tensões no Oriente Médio, com o risco de qualquer conflito entre Israel e Irã acabe desencadeando um conflito maior envolvendo todo esse eixo da resistência. Já tivemos o primeiro ataque do Irã contra Israel no dia 13 de abril, onde o Irã lança diversos mísseis e drones contra o Estado de Israel, mas que foi amplamente interceptado por Israel e seus aliados no Oriente Médio e também os Estados Unidos. Vale salientar que entre esses aliados tivemos a Jordânia e a Arábia Saudita, que mostra que Israel também tem aliados dentro do Oriente Médio, além, claro, dos Estados Unidos, que é a maior potência militar do mundo. Principalmente agora, quando Israel, num plano ousado, dentro do Irã, eliminou o líder do Hamas, chamado Ismail Haniyeh. Após esse ataque e a morte do líder do Hamas, Irã promete vingança novamente ao Estado de Israel. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de dar o like, isso ajuda muito ao canal a crescer e o YouTube a entender que é um assunto relevante. Também comenta, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora vamos falar um pouco o que os analistas estão falando e o porquê o Irã ainda não atacou Israel. Um dos motivos que os especialistas na parte de geopolítica indicam é que talvez o Irã está planejando mais essa retaliação, principalmente com grupos do eixo da resistência, para fazer um ataque mais eficiente. Porque lembre-se, do ataque de abril, com os foguetes e os drones, não teve absolutamente nada em Israel, praticamente nada foi destruído, o que mancha um pouco a capacidade bélica do Irã e a capacidade efetiva de realmente revidar e se vingar de Israel. Então agora eles estão procurando fazer uma conjuntura para fazer um ataque maciço e não mostrar a fraqueza, o fiasco que foi da primeira vez. O outro motivo possível é que o Irã ele tem que ter um cuidado muito grande em relação ao escalonamento dessa guerra. O Irã não quer ter uma guerra direta com Israel, porque o Israel é uma grande potência militar e principalmente porque é apoiado pela maior potência militar, que é os Estados Unidos. Logo, ele tem que fazer um ataque muito preciso, sabendo que se ele passar do limite, o Israel pode alegar que foi desproporcional e começar um ataque. E é aí que guerras começam. É importante lembrar que guerras não começam de um dia para a noite, mas principalmente com ataques. E aí um acha que foi demais, aí ataca o outro, e assim vai virando uma bola de neve, e aí guerras são instauradas. E também temos essa notícia aqui que fala que talvez o Irã esteja até ponderando não atacar, como falam aqui nessa notícia, que diz: análise. Irã pondera abandonar vingança contra Israel em troca de cessar-fogo. Então é importante também salientar que eles também ponderam. Agora, a previsão que dizem que o Irã tem planejado para atacar entre o dia 12 e 13. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10, então supostamente esse adiamento está dentro do prazo. Esperamos que não aconteça, né? Um escalonamento de guerra não é interessante para ninguém, mas vamos aguardar que vai acontecer. Como guerras são financiadas? A história nos mostra que quando os estados entram em guerra,
Uma prática muito comum ocorre, a impressão desenfreada de dinheiro. Embora possa parecer uma medida fácil e eficiente no curto prazo, ela se mostra extremamente devastadora para a economia de um país. Ao injetar mais dinheiro na economia sem um lastro produtivo, governos desencadeiam inflação, desvalorização da moeda e uma forte perda do poder de compra da população. Ao final de tudo isso, quem mais sofre com a guerra são as pessoas comuns, através da perda do valor do dinheiro. Podemos lembrar, por exemplo, o período da Alemanha em Weimar sofreu hiperinflação e, recentemente, como tivemos também na Venezuela. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o sistema fiduciário, impressão de dinheiro sem lastro em alguma commodity escassa, eu tenho um vídeo aqui chamado Padrão Dólar-Ouro, que fala sobre a história de 1971, que é extremamente interessante. Clica aqui e confere aqui depois do vídeo, acho que vocês vão se amarrar nesse vídeo. Quando os governos recorrem à impressão desenfreada do dinheiro em períodos de guerra, as consequências são sempre as mesmas. O povo sofre. Essa prática pode parecer necessária, principalmente em períodos de guerras, mas na verdade é uma ferramenta do Leviatã, o Estado. O Leviatã era descrito por Thomas Hobbes como uma figura que simbolizava o Estado. Para o Leviatã existia um contrato social que a população ele dava e cedia direitos seus para que o Estado pudesse o defender, mas também o mesmo Estado que o defendia também o oprimia. Thomas Hobbes foi um filósofo britânico que escreveu o livro O Leviatã, que representava o Estado. Através do contrato social, as pessoas cediam parte do seu direito ao Estado, que deveria protegê-las. Quando os Estados começam a desvalorizar, criando inflação da moeda e financiando guerras impopulares que muito provavelmente a população não queria, o Leviatã acaba controlando as pessoas, sufocando e tirando a maior parte da energia da população que vem através do dinheiro. Assim, quando o Leviatã suga muitos recursos, os estados acabam tirando muito recurso da população, torna o Estado maior, mais poderoso e controlando cada vez mais e oprimindo a sociedade. E aqui que entra o Bitcoin. Por ser uma moeda descentralizada e com o número de Bitcoin limitado, o Leviatã, o Estado, ele não tem controle sobre a moeda e também não é possível criar novos Bitcoins à vontade. E isso lhe conforme em capacidades únicas e essenciais em períodos de crise, como por exemplo, períodos de guerra. Ao adotar o Bitcoin, as pessoas podem se proteger contra a inflação e contra medidas impopulares do governo. Em um cenário onde os estados não podem imprimir dinheiro para financiar guerras impopulares, o Bitcoin serve como forma de limitar o poder do Leviatã, o poder do Estado. A partir do momento que você utiliza o Bitcoin e o Estado não tem acesso a ele de forma autoritária, de forma impositiva, os estados têm que pedir agora a sua autorização para uma possível guerra. Logo, essas guerras impopulares, que geralmente são feitas pelos egos daqueles que estão em seus palácios luxuosos, muito possivelmente não vai ser possível, porque as pessoas que o detêm não vão querer financiar essa guerra. E aí eu pergunto para vocês, se Vladimir Putin ou qualquer chefe de Estado tivesse que ir para as guerras que são travadas, será que eles iriam? Será que eles participariam de guerras quando eles não têm o poder de imprimir mais dinheiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que é que você acha que aconteceria com os chefes de Estados quando as pessoas não são obrigadas a financiar guerras impopulares? Isso me lembra aquele filme Nada Novo do Front, que tem uma cena que o general, possivelmente uma alta patente do Estado alemão, lá em seu palácio, no alto luxo, mesmo depois da Alemanha tendo se rendido, ele leva os seus soldados para uma última batalha e para a morte, porque ele simplesmente está no bem bom e a população que vai para essas guerras impopulares. A escalada de tensão no Oriente Médio e também o que ocorre em Rússia e Ucrânia é um lembrete sombrio de como o mundo pode mudar rápido. O Bitcoin vem como uma alternativa viável para solucionar esses problemas, mesmo sendo um ativo ainda muito novo que está em processo de adoção. Com a utilização do Bitcoin, o Leviatã, o Estado, pode ser limitado, fazendo com que ele não faça mais guerras impopulares que não beneficiam a sociedade, mas simplesmente alimentam os egos de muitos líderes mundiais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Se curtiram, não se esqueça de dar o like. Até uma próxima. Tchau, tchau.